Olá pessoal, vamos continuar nossas aulas de eletrostática, capítulo 4, potencial elétrico. Hoje vamos discutir o trabalho do campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme é aquele que possui o vetor campo elétrico constante em todos os pontos. O que significa ter o vetor campo elétrico constante? É ter as três características vetoriais constantes: módulo, direção e sentido. Então, em todos os pontos do campo, o vetor campo elétrico vai ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Esse campo geralmente é representado entre placas metálicas carregadas com cargas de sinais opostos. Como nós sabemos que as linhas de campo saem das cargas positivas e morrem nas cargas negativas, essas linhas vão sair da placa positiva até a placa negativa. Devido à simetria do meu problema, que as placas são exatamente verticais e paralelas, então as linhas vão ser horizontais e igualmente espaçadas, o que significa que esse campo é uniforme. Então, se eu chegar para vocês e perguntar em qual desses pontos o campo elétrico é mais intenso, no ponto A, B ou C, a resposta é em nenhum deles. Em qualquer um desses pontos, o campo elétrico tem a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido, já que se trata de um campo elétrico uniforme. Considere que eu largue no ponto A uma carga positiva. Nós sabemos que cargas positivas sofrem força elétrica no mesmo sentido do campo. Então, se o campo é para a direita, a força também é. Então, essa carga vai ser arrastada do ponto A até o ponto B. Ela vai passar pelo ponto B. Se atua uma força por um certo deslocamento, então essa força elétrica vai realizar trabalho. A pergunta é: como é que eu posso calcular o trabalho da força elétrica? Ora, nós sabemos que o trabalho para uma força constante é dado por FD cosseno de θ. A força em questão é a força elétrica, que é dada pela carga vezes o campo. A carga sofreu um deslocamento D, e o ângulo entre a força e o deslocamento é zero, já que tanto a força como o deslocamento apontam para a direita. Cosseno de zero é 1, então o trabalho é dado por Q vezes E vezes D. Essa carga deve ser dada em Coulomb, o campo é dado em Newton por Coulomb e o D é o deslocamento em metro, de forma que você encontra o trabalho em joules. Esse D é o deslocamento que a carga sofreu ao longo das linhas. Isso é muito importante. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual trabalho é maior, levar a carga do ponto A ao ponto B ou do ponto A ao ponto C? Geralmente as pessoas respondem que o trabalho maior é para levar de A até C, porque teria um deslocamento maior. Mas no caso da equação do trabalho, o deslocamento que nós temos é o deslocamento ao longo das linhas. Então, seja de A para B ou de A para C, o deslocamento ao longo das linhas é o mesmo. Uma forma de ver isso é traçar duas linhas verticais. Uma passando pelo ponto inicial, essa linha vertical 1, e uma passando pelo ponto final, essa linha vertical 2, que passa por B e por C. Veja que, saindo de A para B ou de A para C, o deslocamento ao longo da linha vai ser a mesma coisa, o mesmo D. Eu estou movimentando a mesma coisa ao longo da linha. Então, o trabalho é o mesmo. De forma geral, de qualquer ponto que você sair dessa linha tracejada 1 para qualquer ponto que você for na linha tracejada 2, o trabalho vai ser o mesmo, porque o deslocamento D ao longo da linha vai ser sempre o mesmo. Vamos mostrar que o trabalho de A para C também dá QED. Nós vimos que o trabalho de A para B dá QED. Vamos calcular agora de A para C, para a gente ver que realmente dá isso. Vamos pegar esses pontos A, B e C e colocar separados aqui para não poluir a figura. Tá? Vamos imaginar que forma um triângulo aqui. Então, de A para B, nós temos um deslocamento Dzinho, enquanto que de A para C, nós temos um deslocamento Dzão. Então, o trabalho de A para C vai ser dado por FD cosseno de θ, onde esse ângulo θ é o ângulo entre a força, que aponta sempre na horizontal, já que o campo é horizontal, aponta na direção de A para B, enquanto o deslocamento aponta de A para C. Então, o ângulo θ é esse aqui. A força elétrica é dada pela carga vezes o campo. Aí o deslocamento que a carga sofre de A para C é Dzão. O cosseno do ângulo θ vai ser o cateto adjacente, que é Dzinho, sobre a hipotenusa, que é Dzão. Vou cortar Dzão com Dzão. E aí a gente vai chegar que o trabalho de A até C vai ser também QED. Conclusão: o trabalho do campo elétrico
vai depender do deslocamento ao longo das linhas. Imagine outro problema. Quando eu levei a carga de A para B, ela foi em linha reta por esse caminho 1. Mas se ela tivesse ido em zigue-zague, por exemplo, por esse caminho 2, em qual dos caminhos o trabalho é maior? Ora, seja no caminho 1 ou no caminho 2, o ponto inicial A e o ponto final B, seja pelo caminho 1 ou pelo caminho 2, nós saímos sempre do mesmo ponto A ao mesmo ponto B, de forma que o deslocamento seja sempre o mesmo. Por isso, o trabalho nas duas situações são iguais. Em física, quando a gente tem uma força que por caminhos diferentes realizam o mesmo trabalho, entre o mesmo ponto inicial ao mesmo ponto final, a gente diz que essa força é conservativa. É por isso que a gente diz que a força elétrica é uma força conservativa, porque o seu trabalho não depende da trajetória. Ao sair de um ponto A a um ponto B por caminhos diferentes, o trabalho é o mesmo. A força é conservativa. Vamos fazer uma comparação do trabalho do campo elétrico uniforme com o trabalho do campo gravitacional uniforme que vocês já conhecem. No caso elétrico, se a partícula carregada Q sai do ponto A ao ponto B, ou do ponto A ao ponto C, ou do ponto A a qualquer ponto da linha 2, o trabalho vai ser sempre QED, porque o deslocamento ao longo das linhas vai ser sempre o mesmo, D. Vamos ver o caso gravitacional, vamos relembrar. Nós temos o solo e vamos ter um campo gravitacional uniforme, que vai imprimir a qualquer corpo que seja abandonado nesse campo uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu liberar uma massa m nesse campo, ela vai ficar submetida a uma força chamada peso. De forma que quando eu liberar essa partícula no ponto A, ela vai cair até um ponto B, de forma que o peso realiza um trabalho mgh. Se em vez de ir do ponto A ao ponto B, fosse do ponto A a um ponto C, qual o trabalho do peso seria maior? De A para B ou de A para C? Ora, esse H, pessoal, vai ser o deslocamento da massinha ao longo da linha do campo gravitacional. Ou seja, a variação de altura que ele sofreu, já que esse campo é vertical. Então, seja de A para B ou de A para C, a variação de altura é a mesma. Por isso, o trabalho do peso é o mesmo. Então, fazendo a comparação entre o trabalho do campo elétrico uniforme e o trabalho do campo gravitacional uniforme, quando a gente sai do ponto A para o ponto B ou do ponto A para o ponto C, isso não altera o trabalho. E se eu sair de B para C, em cada um dos casos, tanto o trabalho da força elétrica vai ser zero, como o trabalho do campo gravitacional também vai ser igual a zero. Então, resumo da aula de hoje. O campo elétrico uniforme geralmente vai ser representado entre placas carregadas com cargas e sinais opostos, que é um dispositivo que nós chamamos de capacitor plano. Esse campo elétrico é tal que o vetor campo elétrico possui o mesmo valor em todos os pontos. Ele vai ser representado sempre por linhas igualmente espaçadas. Essa é a representação do campo elétrico uniforme. O trabalho do campo elétrico uniforme vai ser dado por QE vezes D, onde esse D é o deslocamento ao longo das linhas. O trabalho do campo elétrico não vai depender da trajetória. Se você sair de um ponto A e for a um ponto B por caminhos diferentes, o trabalho vai ser o mesmo, porque o deslocamento é o mesmo. Se você traçar duas linhas perpendiculares ao campo e sair de uma linha para outra, qualquer ponto que você sair da primeira linha para qualquer ponto da outra, o trabalho vai ser o mesmo, porque o deslocamento ao longo da linha vai ser o mesmo. E o campo elétrico é conservativo, já que seu trabalho não depende da trajetória. Se algum desses tópicos do resumo você não compreendeu, volte o vídeo e assista o tópico correspondente. Então, obrigado, pessoal, e até a próxima.